Minhas mãos enrugadas tremiam quando senti a caixa apertar meus dedos com uma força estranha. Não era troco que ela colocou na minha palma, mas um pedaço de papel amassado. Abri devagar e li a mensagem rabiscada em caneta vermelha. Não saia agora. Finja que passou mal. Gelei. Através da vitrine do mercado, vi minha filha Mariana parada ao lado do carro, com aquele olhar que eu conhecia tão bem. O mesmo olhar que seu pai tinha quando bebia demais. Antes de começar a contar o que aconteceu naquela tarde de quinta-feira, me diga nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Gosto de saber quem está acompanhando a história de uma velha como eu. Tenho 73 anos e pensei que já havia visto de tudo nesta vida. Criei 4 filhos sozinha depois que meu marido morreu num acidente de trabalho. Passei fome para que eles comessem. Trabalhei em casas de família lavando, passando, cozinhando. Minhas mãos ficaram calejadas e minhas costas doloridas, mas valeu a pena. Ou pelo menos era o que eu pensava até aquele dia no mercado São José. Era uma quinta-feira comum de março. O calor estava insuportável e minhas pernas inchadas doíam a cada passo. Mariana, minha filha mais nova, havia insistido para me levar ao mercado. Disse que precisava fazer umas compras e que seria bom eu sair um pouco de casa, tomar um ar. Achei estranho porque Mariana nunca teve esse tipo de consideração comigo. Ela sempre foi a mais fria dos meus filhos, a mais calculista. Mas eu, boba velha que sou, fiquei feliz com a atenção. No caminho até o mercado, ela falou pouco. Apenas comentou que o genro dela, o Ricardo, estava com problemas no trabalho, que as coisas andavam difíceis, que eu precisava entender a situação deles. Não dei muita importância. Mariana sempre reclamava de dinheiro, mesmo tendo uma casa grande, 2 carros e viagens todo ano para a praia. Quando chegamos, ela estacionou bem longe da entrada. Disse que estava cheio e que aquela era a única vaga. Outra coisa estranha, porque o estacionamento estava praticamente vazio. Mas eu não questionei. Com a idade, a gente aprende a não discutir por besteira. Entramos no mercado e o ar gelado do ar-condicionado me deu um alívio imediato. Mariana me entregou uma lista de compras escrita à mão. Era enorme. Arroz, feijão, óleo, açúcar, café, sabão em pó, amaciante, papel higiênico. Tudo em grandes quantidades, como se estivesse abastecendo um abrigo. Mãe, a senhora compra isso aqui enquanto eu resolvo uma coisa lá fora. Daqui a meia hora eu volto para buscar a senhora. Ela disse, já se afastando. Mas filha, é muita coisa. Como vou carregar tudo isso? A senhora pede ajuda para alguém do mercado. Eles têm carregador aqui. E saiu sem esperar minha resposta. Fiquei ali parada no corredor de entrada, segurando aquela lista absurda, sentindo que algo não estava certo. Mas o que uma velha de 73 anos poderia fazer? Peguei um carrinho pesado, daqueles que a roda da frente vive travando, e comecei a andar pelos corredores. O mercado São José não era dos melhores. Era antigo, meio abandonado, com as prateleiras velhas e o chão gasto. Poucas pessoas faziam compras ali. Apenas alguns aposentados como eu e gente do bairro que não tinha carro para ir nos supermercados grandes. A iluminação era fraca e algumas lâmpadas piscavam irritantemente. Fui pegando os itens da lista, um por um. Meus braços fracos mal conseguiam erguer os pacotes de arroz de 5 quilos. Coloquei 2 no carrinho e já senti as costas reclamarem. Continuei. Óleo, açúcar, feijão. Tudo pesado. Tudo em quantidade exagerada. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor de produtos de limpeza, tive a sensação de estar sendo observada. Virei para trás e não vi ninguém. Apenas as prateleiras silenciosas e a música antiga que tocava no alto-falante do mercado. Uma música romântica dos anos 60, daquelas que eu dançava com meu falecido marido. Segui em frente, mas a sensação persistia. Aquele formigamento na nuca que a gente sente quando alguém está olhando. Acelerei o passo o quanto minhas pernas permitiam. Foi quando cheguei ao caixa que tudo começou a fazer sentido. Havia apenas uma caixa aberta. A moça que estava lá era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Cabelo preso num rabo de cavalo, uniforme amarrotado e uma expressão cansada no rosto. O crachá dizia,
Fernanda. Ela não sorriu quando me viu se aproximar. Apenas olhou para mim com uma intensidade estranha, quase urgente. Comecei a colocar as compras na esteira. Minha bolsa estava pendurada no ombro, pesada com minha carteira velha, meus remédios e meu celular antigo que minha neta havia me dado no Natal. Fernanda passou os produtos rapidamente, mas seus olhos não paravam de ir da minha cara para a porta de vidro da entrada. Ela estava nervosa. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegava os itens. São R$ 240, ela disse com voz baixa. Abri minha carteira e tirei o dinheiro. Eram quase todas as minhas economias do mês, o dinheiro da minha aposentadoria que eu guardava para emergências. Mariana havia insistido que eu pagasse as compras, dizendo que depois ela me reembolsaria. Mais uma coisa estranha naquele dia cheio de estranhezas. Quando estendi a mão com o dinheiro, Fernanda fez algo inesperado. Em vez de pegar as notas, ela segurou meus dedos com força. Seus olhos estavam arregalados, suplicantes. Então, com um movimento rápido, enfiou um papel amassado na minha palma junto com o troco. Leia. Ela sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Meu coração disparou. Abri o papel com as mãos trêmulas. Era um pedaço rasgado de bloco de notas, escrito com caneta vermelha em letras apressadas. Não saia agora. Finja que passou mal. Sua filha quer te machucar. Confie em mim. O mundo girou ao meu redor. Li de novo, achando que havia entendido errado. Mas as palavras estavam ali, claras como o dia. Minha filha quer me machucar. Levantei os olhos para Fernanda. Ela acenou levemente com a cabeça, confirmando. Então apontou discretamente para a janela. Virei o rosto devagar, fingindo procurar algo na bolsa. Através do vidro embaçado da entrada, vi Mariana. Ela não estava sozinha. Ricardo, o marido dela, estava ao lado. E havia outra pessoa com eles, um homem que eu não conhecia. Eram grandes, pareciam nervosos, e todos os três olhavam fixamente para a porta do mercado, esperando por mim. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não era só medo, era a sensação de estar caindo num buraco profundo e escuro. Como uma filha poderia fazer isso com a própria mãe? Pensei em todas as vezes que neguei comida para mim mesma para dar a ela. Pensei em todas as noites que passei acordada costurando roupas alheias para pagar o material escolar dela. Pensei em como vendi minha aliança de casamento para comprar o vestido de formatura que ela tanto queria. E agora ela estava ali fora, esperando para me machucar, para me matar. Fernanda percebeu meu estado. Rapidamente saiu de trás do caixa e segurou meu braço. A senhora está bem? Parece pálida, ela disse em voz alta, para quem quisesse ouvir. Mas seus olhos me diziam outra coisa. Confie em mim, estou te ajudando. Eu não estou me sentindo muito bem, consegui dizer. Minha voz saiu fraca, trêmula. Não precisei fingir muito. Vamos sentar a senhora aqui atrás, na salinha dos funcionários. Pode ser a pressão. Ela me guiou para além do caixa, através de uma porta marcada como apenas funcionários. Meu carrinho de compras ficou abandonado ali, cheio de coisas que eu nunca ia levar para casa. A salinha era pequena e apertada. Tinha uma mesa velha, algumas cadeiras de plástico e um armário de metal enferrujado. Cheirava a café requentado e mofo. Fernanda me sentou numa das cadeiras e trouxe um copo de água. Bebe devagar, ela disse. Minhas mãos tremiam tanto que derramei um pouco no meu vestido. O que está acontecendo? Como você sabe sobre minha filha? Fernanda puxou uma cadeira e sentou bem perto de mim. Sua expressão era séria, mas havia bondade em seus olhos. Eu os vi conversando no estacionamento antes de a senhora entrar. Eu estava fumando lá fora, no meu intervalo. Eles não me viram porque estava escondida atrás do container de lixo. A senhora sabe, a gente não pode fumar perto da entrada. Ela respirou fundo antes de continuar. Ouvi sua filha falando com o marido e com outro homem. Eles estavam discutindo um acidente, dizendo que tinha que parecer natural, que ninguém podia desconfiar, que a senhora ia tropeçar e bater a cabeça ao sair do mercado, carregando as sacolas pesadas. Meu estômago embrulhou. Senti a bile subir pela garganta.
as sacolas pesadas. Por isso, a lista absurda de compras. Por isso tudo em grande quantidade. Queriam que eu saísse com peso, desequilibrada, vulnerável. Tem mais, Fernanda continuou, a voz ficando mais baixa. O homem que estava com eles, o desconhecido, perguntou sobre dinheiro. Sua filha disse que assim que o acidente acontecesse, eles receberiam a herança e o seguro de vida. Que era muito dinheiro, o suficiente para pagar as dívidas e ainda sobrar. Herança? Seguro de vida? Minha mente não conseguia processar. Eu não tenho herança nenhuma. Minha casa é velha, não vale quase nada. A senhora tem certeza? Não tem nenhuma apólice de seguro? Nenhuma propriedade que valha alguma coisa? Pensei por um momento. Então me lembrei. Há uns 6 meses, Mariana havia me levado num banco. Disse que era para eu assinar uns papéis de atualização cadastral. Eu assinei sem ler direito porque confiei nela. Ela é minha filha, por que eu não confiaria? Tem um terreno, falei devagar, as peças se encaixando na minha cabeça. Um terreno que meu marido deixou. Fica numa área que está crescendo, perto do novo shopping. Mariana disse que não valia nada, que era só mato, mas eu vi na TV que estão construindo muito por lá. E ela me levou no banco há uns meses, para assinar papéis. Fernanda assentiu gravemente. Aposto que entre esses papéis tinha um seguro de vida, e talvez uma procuração para ela vender o terreno. Meu mundo desmoronou. 73 anos de vida. 4 filhos criados com tanto sacrifício, e minha filha caçula estava planejando me matar por dinheiro, por um pedaço de terra e uns papéis assinados. Eu não posso sair daqui, sussurrei, a voz falhando. Se eu sair, eles vão. Eu sei, por isso a trouxe para cá. Mas a gente precisa chamar a polícia. Peguei minha bolsa para procurar o celular, mas minhas mãos tremiam tanto que derrubei tudo no chão. Remédios para pressão, lenços de papel sujos, balas de hortelã velhas, tudo se espalhou pelo piso sujo da salinha. Deixa que eu pego. Fernanda se abaixou para me ajudar. Foi quando ouvi a porta do mercado se abrir com o sino tilintando. Passos se aproximando. E a voz de Mariana, alta e impaciente. Onde está minha mãe? Ela já pagou as compras? Fernanda e eu nos entreolhamos. Ela levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Levantou-se devagar e fechou a porta da salinha com cuidado, girando a fechadura velha que rangeu alto demais para meu gosto. Fique quieta, ela sussurrou. Vou lá falar com eles. Não. E se eles fizerem alguma coisa com você? Não vão. Tem câmeras no mercado, tem outros clientes. Eles não vão fazer nada aqui dentro. O plano deles era te pegar lá fora. Ela saiu, deixando-me sozinha naquela salinha abafada. Encostei o ouvido na porta, tentando escutar. Meu coração batia tão forte que achei que fosse sair pela boca. A voz de Mariana estava irritada. Cadê minha mãe? Ela estava aqui no caixa. A senhora passou mal, ouvi Fernanda responder calmamente. Acho que foi a pressão. Ela está no banheiro. No banheiro? Que banheiro? Lá nos fundos. Quer que eu vá verificar? Não, eu vou. Passos se aproximando. Meu coração quase saiu pela boca. Pressionei as costas contra a porta, como se meu corpo franzino de velha pudesse impedir alguém de entrar. Mas os passos passaram direto. Mariana foi em direção aos fundos do mercado, onde ficavam os banheiros de verdade. Aproveitei o momento. Com dedos trêmulos, finalmente consegui pegar meu celular da bolsa. Disquei 190, mas a ligação não completou. Sem sinal. Aquele mercado velho tinha paredes grossas que bloqueavam tudo. Tentei de novo. Nada. A tela mostrava apenas uma barrinha fraca de sinal que sumia e voltava. Uma gota de suor frio escorreu pela minha testa. Estava presa ali, sem conseguir pedir ajuda, enquanto minha própria filha me caçava como um animal. Ouvi a voz de Mariana voltando. Ela não está no banheiro. Cadê minha mãe? O tom estava diferente agora. Mais agressivo. Perigoso. Reconheci aquele tom. Era o mesmo que ela usava quando era criança e não conseguia o que queria. Mas agora, em vez de chorar por uma boneca, ela estava caçando a própria mãe. Não sei, senhora. Talvez ela tenha saído pela porta dos fundos?
Que porta dos fundos? A porta de emergência. Dá para o beco. Houve um momento de silêncio tenso. Então, ouvi Mariana falando baixo no celular. Ricardo, vai lá atrás. Ela pode ter saído pela porta de emergência. Não deixa ela escapar. Meu sangue gelou. Eles estavam me cercando como lobos cercam uma ovelha ferida. Minha própria filha, a menina que eu carreguei no colo, que eu amamentei, que eu consolei quando teve seu primeiro desgosto amoroso, estava me caçando. Fiquei paralisada naquela sala minúscula, ouvindo os passos se afastarem. Mariana tinha ido procurar Ricardo e dar instruções. Eu sabia que tinha pouquíssimo tempo. Meu corpo de 73 anos não era mais ágil como antes. Minhas pernas tremiam, minha vista ficava embaçada pelo pânico e meu coração batia tão rápido que achei que fosse ter um infarte de verdade. A porta se abriu devagar. Dei um pulo, mas era só a Fernanda. Rápido, a senhora precisa sair daqui. Eles vão revistar todo o mercado. Mas para onde eu vou? Eles estão lá fora. Fernanda olhou ao redor, pensando rápido. Seus olhos percorreram a salinha apertada, buscando uma solução. Tem um depósito aqui. É pequenininho, mas dá para a senhora se esconder por enquanto. Vou tentar chamar a polícia do telefone fixo do gerente. E se não der tempo? Vai dar. Confie em mim. A senhora confiou em mim até agora e deu certo, não deu? Ela tinha razão. Se não fosse por Fernanda, eu já estaria morta no estacionamento. Ela me levou para um cubículo ainda menor que a salinha. Era mais um armário grande do que um depósito propriamente dito. Tinha prateleiras com produtos de limpeza, caixas de papelão empilhadas e um cheiro forte de desinfetante que me fez tossir. Fica aí atrás dessas caixas, não faz barulho, eu volto já. A porta se fechou e escuridão tomou conta. Apenas uma fresta de luz passava por baixo da porta. Me encolhi atrás das caixas de papelão, abraçando minha bolsa velha contra o peito. Podia sentir meus remédios para a pressão dentro dela. Deveria tomar um. Meu coração estava disparado, mas não conseguia me mexer. Ali naquele escuro sufocante, comecei a pensar em toda a minha vida. Em como trabalhei tanto para dar um futuro melhor para meus filhos. Mariana sempre foi mimada. A caçula, a protegida. Dei a ela tudo o que pude, mesmo quando não tinha quase nada. Paguei seus estudos lavando roupa alheia. Comprei seu vestido de formatura com o dinheiro que eu guardava para consertar o telhado de casa, que vazava toda vez que chovia. Lembrei de quando ela tinha 5 anos e acordava no meio da noite com pesadelos. Eu ia até o quarto dela, deitava ao seu lado, cantava cantigas de ninar até ela voltar a dormir. Quantas noites foram assim? Quantas vezes neguei meu próprio descanso para dar conforto a ela? E agora ela queria me matar. Por dinheiro, por um terreno e um seguro de vida que eu nem sabia direito que tinha. As lágrimas começaram a cair silenciosas pelo meu rosto enrugado. Não eram lágrimas só de medo, mas de dor. A dor de uma mãe traída pela própria cria. Uma dor que doía mais que qualquer ferimento físico. Era como se tivessem arrancado um pedaço da minha alma. Ouvi vozes lá fora. Mariana estava de volta e parecia furiosa. Revistaram os fundos? E aí? A voz de Ricardo respondeu. Nada. A velha não está lá. Velha. Ele me chamou de velha. Não de sogra, não de Dona Amélia. Velha. Como se eu fosse um objeto descartável, um estorvo que precisava ser eliminado. Ela tem que estar neste mercado. Uma velha de 70 anos não desaparece assim. Talvez ela tenha desconfiado de alguma coisa. Como ela ia desconfiar? Sou filha dela, ela confia em mim cegamente. Sempre confiou. A idiota sempre foi fácil de manipular. Quis gritar. Quis sair dali e perguntar como ela conseguia falar isso com tanta frieza. Mas permaneci quieta, mordendo a mão para não fazer barulho. O gosto de sangue encheu minha boca. Tinha mordido tão forte que me machuquei. Vamos revistar tudo de novo, disse o tal homem desconhecido. Sua voz era grossa, ameaçadora. Sala dos funcionários, depósito, estoque, até acharmos ela. Vocês me contrataram para fazer um serviço e eu vou fazer. Mas quanto mais demora, mais caro fica.
Já pagamos metade, Ricardo respondeu irritado, e vão pagar a outra metade quando eu terminar o serviço. Mas se continuar essa enrolação toda, o preço sobe. Eles tinham contratado alguém, um assassino profissional. Não era só um plano desesperado de filha endividada. Era algo planejado, calculado, frio. Passos pesados começaram a se aproximar. Meu esconderijo seria descoberto em segundos. Olhei ao redor no escuro, procurando algo, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Minha mão encontrou uma vassoura velha encostada na parede. Segurei com força, preparada para me defender se necessário. Uma velha de 73 anos com uma vassoura contra 3 pessoas mais jovens e fortes. Não tinha chance. Mas não ia morrer sem lutar. Foi quando ouvi outro barulho. Sirenes. Sirenes de polícia, ainda distantes, mas ficando mais altas. Merda! Mariana xingou. Alguém chamou a polícia. Vamos embora, agora! Ricardo ordenou. Mas e ela? Esquece! Se a gente ficar aqui, vão desconfiar de algo. Vamos! Júlio, sai pela porta dos fundos. Não podem te ver com a gente. O homem contratado devia ser esse Júlio. E o resto do meu pagamento? Depois a gente resolve. Agora some daqui. Ouvi passos correndo em direções diferentes. A porta do mercado se abrindo e fechando. Depois, silêncio. Fiquei ali, sem coragem de me mexer, até que a porta do depósito se abriu e a luz inundou meu esconderijo. Era Fernanda, acompanhada de 2 policiais. Aqui, ela está aqui, Fernanda disse, a voz tremendo de alívio. Um dos policiais, um homem de meia idade com expressão séria, se agachou perto de mim. A senhora está bem? Consegue se levantar? Tentei falar, mas minha voz não saía. Tentei me mexer, mas minhas pernas estavam dormentes de tanto tempo agachada. Os 2 policiais me ajudaram com delicadeza, segurando meus braços. Devagar, senhora. Com calma. Me levaram de volta para a salinha. Alguém trouxe água. Alguém trouxe açúcar. Fernanda segurava minha mão, e foi só então que percebi que ela também estava tremendo. A moça nos ligou, explicou o policial. Disse que havia uma tentativa de homicídio em andamento. Pode nos contar o que aconteceu? Contei tudo, com a voz falhando, as lágrimas caindo, as mãos tremendo. Contei sobre a lista estranha de compras, sobre Mariana insistindo para eu pagar, sobre o bilhete de Fernanda, sobre o que a moça tinha ouvido no estacionamento. Contei sobre os passos me perseguindo, sobre as vozes discutindo como me encontrar, sobre o tal Júlio que foi contratado. O policial anotava tudo num caderninho pequeno. Quando terminei, ele trocou um olhar com o colega. A senhora vai precisar fazer um boletim de ocorrência formal. E vamos precisar investigar isso direitinho. A senhora tem onde ficar? Não pode voltar para casa se mora com sua filha. Eu moro sozinha, respondi, a voz ainda fraca. Mas Mariana tem chave da minha casa. Ela sempre teve. Então não é seguro. Tem algum outro filho? Algum familiar? Pensei nos meus outros filhos. Paulo morava em outro estado, trabalhava numa fábrica e mal conseguia se sustentar. Antônio tinha acabado de perder o emprego e morava num apartamento minúsculo com a esposa e 3 filhos. Beatriz sempre foi meio distante, mas era honesta. Trabalhava como professora, tinha uma casa simples, mas confortável. Tenho uma filha, a Beatriz. Acho que ela pode me abrigar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos levá-la para fazer o BO e depois a deixamos na casa dessa filha. E a senhora vai precisar trocar as fechaduras da sua casa. Hoje mesmo, se possível. Assenti, ainda atordoada com tudo. Parecia um pesadelo. Daqueles que a gente acorda suando frio e demora alguns segundos para perceber que não era real. Mas esse era real. Dolorosamente real. Fernanda apertou minha mão. Vai ficar tudo bem. A senhora foi corajosa. Corajosa? Eu estava morrendo de medo. Ainda estou. Mesmo assim foi corajosa, e a senhora está viva. Isso é o que importa. Viva. Eu estava viva. Por pouco, mas estava. A delegacia era fria e impessoal, paredes cinzentas, luz fluorescente que piscava irritantemente, cheiro de café velho e papel velho.
Me sentaram numa cadeira dura diante de uma mesa cheia de processos empilhados. Uma delegada jovem, séria, de cabelos presos num coque apertado, começou a tomar meu depoimento. Dona Amélia, a senhora disse que sua filha Mariana a levou ao mercado com intenções de causar um acidente. É isso? Sim. A moça do caixa, a Fernanda, ouviu eles planejando. Iam me fazer tropeçar e bater a cabeça, para parecer acidente. E a senhora acredita que a motivação seria financeira? Tem um terreno que meu falecido marido deixou. E parece que minha filha me fez assinar papéis para um seguro de vida há alguns meses. Eu não sabia direito o que estava assinando. A delegada anotava tudo com uma caligrafia pequena e meticulosa. Vamos precisar de provas concretas. O depoimento da funcionária do mercado ajuda, mas precisamos de mais. A senhora autorizaria uma escuta telefônica e permitiria que investigássemos os documentos que a senhora assinou? Autorizo tudo. Só quero entender por que minha própria filha faria isso comigo. Mas eu sabia que não era só por entender. Era por justiça. Pela primeira vez na vida, eu queria que alguém pagasse pelo mal que tinha me feito. Passei a vida inteira perdoando, aceitando, me conformando. Não dessa vez. Passamos horas naquela delegacia. Assinei papéis, respondi perguntas, repeti a história várias vezes para pessoas diferentes. A cada repetição, a dor ficava um pouco mais embotada, como se contar tantas vezes tornasse a coisa menos real. Quando finalmente saímos, já era noite. O céu estava escuro, sem estrelas. Um policial me levou até a casa de Beatriz num carro descaracterizado. Não queriam arriscar que Mariana me visse. Minha filha do meio abriu a porta com cara de surpresa. Beatriz tinha 42 anos, cabelos castanhos começando a ficar grisalhos, olhos cansados de quem trabalha demais e dorme pouco. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui a essa hora e com a polícia? Filha, eu preciso conversar com você. Posso entrar? Beatriz me recebeu na sala dela. Era uma casa simples, mas aconchegante. Cheirava a comida caseira e tinha brinquedos espalhados pelo chão. Meus netos, Pedro e Lucas. As paredes tinham fotos de família, desenhos das crianças pregados com imã na geladeira que eu conseguia ver dali. Contei tudo para ela. Vi as expressões passarem pelo rosto de Beatriz. Confusão, incredulidade, raiva, tristeza, choque. A Mariana tentou te matar? A Mariana? Mãe, tem certeza que não é mal entendido? A moça do mercado ouviu eles conversando, Beatriz. Ouviu eles planejando o acidente. E faz sentido. Mariana anda com problemas de dinheiro. Ricardo perdeu o emprego no ano passado e eles vivem além do que podem. A casa grande, os carros importados, as viagens, tudo no cartão de crédito. Beatriz balançou a cabeça atordoada. Mesmo assim, é tão... Eu não consigo acreditar. Ela é nossa irmã. Ela é sua filha. Eu também não queria acreditar. Passei 3 horas naquele depósito escuro tentando me convencer de que era tudo engano. Mas não é, Beatriz. É verdade. E se não fosse pela Fernanda, pela moça do caixa, eu estaria morta agora. Beatriz se levantou e foi até a cozinha. Voltou com um copo de água e me deu. Suas mãos também tremiam. A senhora vai ficar aqui. Quanto tempo precisar? Vou arrumar o quarto de hóspedes. Não quero dar trabalho, filha. Que trabalho, mãe? A senhora é minha mãe, sempre cuidou da gente. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Lágrimas caíram pelo meu rosto. Lágrimas diferentes das que derramei no depósito. Essas eram de gratidão, de alívio por saber que ainda tinha filhos que me amavam de verdade. Fiquei na casa de Beatriz naquela noite. Dormi no quarto de hóspedes pequeno, numa cama que rangia a cada movimento. Mas não consegui dormir direito. Ficava revirando na cama, lembrando de Mariana pequena. Lembrei de quando ela tinha 7 anos e caiu da bicicleta, ralou o joelho todo. Veio correndo para mim chorando, sangrando, e eu limpei o ferimento, passei mercúrio, dei beijo e disse que ia sarar logo. Ela me abraçou e disse: "Obrigada, mãe, você é a melhor mãe do mundo." Onde estava aquela menina? Quando foi que ela se transformou nessa mulher capaz de planejar a morte da própria mãe?
Ou será que ela sempre foi assim e eu nunca quis enxergar? Lembrei de pequenos sinais ao longo dos anos. Mariana sempre foi egoísta, sempre quis atenção só para ela. Quando os irmãos ganhavam algo, ela fazia birra até ganhar também. Quando eu dizia não, ela ficava dias sem falar comigo, me punindo com o silêncio. Mas eu achava que era só jeito de criança, que ela ia amadurecer, que o amor ia mudar ela. Mas não mudou. O amor que dei não foi suficiente para criar empatia, compaixão, humanidade nela. No dia seguinte, a polícia me ligou. Tinham conseguido uma ordem judicial para investigar os documentos que assinei no banco. E a notícia era pior do que eu imaginava. Dona Amélia, a senhora assinou uma procuração dando plenos poderes para sua filha vender seu terreno. E assinou também uma apólice de seguro de vida no valor de R$500 mil. A beneficiária é sua filha Mariana. R$500 mil. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Trabalhei 40 anos para ganhar menos que isso. E tem mais, continuou a delegada. Conseguimos a gravação de uma conversa telefônica entre Mariana e o marido dela, de ontem à noite. Eles estavam discutindo o que fazer agora que o plano falhou. Na gravação, eles admitem que planejaram o acidente. Meu coração apertou. Parte de mim ainda tinha a esperança de que fosse um grande mal-entendido. Mas não era. Vamos prender os 3 hoje. Mariana, o marido e o comparsa que eles contrataram, o tal Júlio. A senhora vai precisar vir identificá-los formalmente. 2 horas depois, estava de novo na delegacia. Dessa vez, para ver minha filha sendo presa. Mariana entrou algemada, gritando. Seu cabelo, sempre tão arrumado, estava despenteado. A roupa cara estava amarrotada. Ela não parecia mais a mulher sofisticada que me buscou ontem. Parecia desesperada, raivosa, assustada. Isso é um absurdo. Eu não fiz nada. Mãe, fala para eles. Conta que isso é mentira. Olhei para ela. Para aquela mulher que eu carreguei no ventre, que mamou no meu peito, que eu ninei quando tinha pesadelos, e não senti nada além de uma tristeza profunda. Por que, Mariana? Perguntei baixinho. Eu te dei tudo que pude. Nunca te faltou amor. Ela parou de gritar. Por um momento, seu rosto mudou. Vi um lampejo de algo. Culpa, talvez? Remorso? Mas passou rápido, substituído por raiva. Amor não paga conta, mãe. A senhora tem dinheiro parado, um terreno valioso que fica lá sem usar para nada. E a gente está afundado em dívidas. Era só um acidente. A senhora é velha mesmo, ia morrer logo de qualquer jeito. Pelo menos ia morrer sendo útil, ajudando a filha. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Ia morrer logo de qualquer jeito. Como se minha vida não tivesse valor. Como se 73 anos de existência, de luta, de amor, não significassem nada. Leva ela, ordenou a delegada aos policiais, a voz fria. Mariana foi arrastada gritando, me xingando, dizendo que eu era uma péssima mãe, que eu sempre amei os outros filhos mais que ela merecia aquele dinheiro, que eu era egoísta de não querer ajudar a própria filha. Ricardo entrou logo depois, também algemado. Ele não gritou. Apenas me olhou com desprezo, como se eu fosse culpada por ter sobrevivido, por ter arruinado o plano perfeito deles. E por último veio Júlio, o homem contratado. Era alto, forte, tinha tatuagens nos braços. Não me olhou. Nem sei se sabia quem eu era. Fiquei ali parada, sozinha no corredor frio da delegacia, ouvindo os gritos de Mariana ficarem mais distantes, até sumirem completamente atrás das portas pesadas que levavam às celas. Os dias que se seguiram foram uma névoa de dor e burocracia. Papéis para assinar, advogado para contratar, fechaduras para trocar. Minha casa, que sempre foi meu refúgio, agora parecia um lugar estranho. Cada cômodo tinha uma lembrança de Mariana. O sofá onde ela sentava quando vinha me visitar. A mesa onde comíamos juntas. O quarto que foi dela quando morava comigo antes de casar. Beatriz foi meu porto seguro. Ela me levava nas consultas médicas porque minha pressão disparou com todo esse estresse. Me fazia companhia nas noites em que eu acordava chorando, sonhando que estava presa naquele depósito escuro para sempre.
Cozinhava minha comida preferida tentando me fazer comer, porque eu tinha perdido o apetite. Paulo ligou de longe, do Paraná onde morava. Chorou ao telefone quando contei tudo. Disse que ia juntar dinheiro para vir me visitar. Ofereceu o pouco que tinha, mesmo eu sabendo que ele mal conseguia sustentar a própria família. Antônio apareceu no fim de semana com os netos. Tentou me distrair com as histórias das crianças, com os desenhos que fizeram para a vovó. Mas eu via a raiva nos olhos dele quando falávamos de Mariana. Como ela pôde, mãe? Como alguém faz isso com a própria mãe? Eu não tinha resposta. Fernanda foi me visitar na casa de Beatriz. Trouxe flores, margaridas brancas que eram minhas favoritas. Como ela sabia? Não sei. Talvez fosse só coincidência, ou talvez ela fosse mesmo um anjo disfarçado de caixa de mercado. Como a senhora está? Ela perguntou sentando na cadeira da sala. Viva, respondi. Graças a você. Não fez mais que minha obrigação. Não era sua obrigação, Fernanda. Você não me conhecia. Podia ter ignorado o que ouviu. Podia ter pensado que não era problema seu. Mas não fez isso. Arriscou seu emprego, arriscou sua segurança para me ajudar. Fernanda ficou quieta por um momento, olhando para as próprias mãos. Minha avó foi assassinada há 5 anos, pelos próprios netos por causa de herança. Eu era nova, não percebi os sinais. Não fiz nada para ajudar. Quando vi a senhora ali no mercado, quando ouvi aqueles planos horríveis, não sei, foi como se fosse uma segunda chance. Uma chance de fazer o que não fiz pela minha avó. Segurei a mão dela. Sinto muito pela sua avó. Sinto muito pela senhora também. Ninguém merece passar por isso. Ficamos conversando por horas. Sobre família, sobre traição, sobre como a gente nunca imagina que as pessoas que amamos podem nos machucar tão profundamente. Fernanda me contou mais sobre sua vida, sobre como trabalhava no mercado para pagar a faculdade de serviço social. Queria ajudar pessoas vulneráveis, idosos maltratados. Você vai ser ótima nisso, eu disse. Já salvou uma vida, vai salvar muitas mais. Quando ela foi embora, senti um pouco de paz. No meio de tanta dor, tinha encontrado algo bom. Uma amizade verdadeira, nascida das circunstâncias mais terríveis. 3 semanas depois da prisão, recebi uma carta. Era de Mariana, da prisão feminina, onde estava aguardando o julgamento. Fiquei olhando para o envelope por 1 hora antes de abrir. Minhas mãos tremiam. Não sabia se queria ler o que ela tinha a dizer. Beatriz estava ao meu lado. Quer que eu leia primeiro, mãe? Não, preciso fazer isso. Rasguei o envelope devagar. Tirei 2 folhas de papel sulfite, escritas com caneta azul. A letra era dela, meio torta, diferente da letra caprichada que ela sempre teve. Mãe, sei que não tenho direito de te chamar assim depois do que fiz. Sei que te machuquei de uma forma que talvez nunca se cure. Mas preciso que você saiba algumas coisas. Primeiro, me arrependo. Todo dia aqui dentro, penso em você. Penso em como fui egoísta, gananciosa, cruel. Penso em todas as vezes que você se sacrificou por mim e eu nem percebi. Ou pior, percebi e não dei valor. Segundo, a culpa não foi sua. Você foi a melhor mãe que podia ser. O problema era eu. Sempre fui invejosa, sempre quis mais do que tinha. Você deu amor, mas eu queria coisas materiais, bens, status. Queria ser igual às minhas amigas ricas, com casas grandes e carros importados. E quando o Ricardo perdeu o emprego e as dívidas começaram a se acumular, eu entrei em desespero. Via você com aquele terreno, com aquele dinheiro do seguro que valia tanto, e achava injusto. Achava que você devia me dar. Que você me devia aquilo por ter me dado uma infância pobre. Mas você não me devia nada. Você já tinha dado tudo. Deu sua juventude, sua saúde, seus sonhos. Tudo por mim e pelos meus irmãos. Terceiro, não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. O que fiz é imperdoável. Planejei sua morte. Contratei um assassino. Se tivesse dado certo, você estaria morta agora por minha causa. Só queria que você soubesse que reconheço minha monstruosidade. Não vou tentar me justificar ou pedir pena. Vou pagar pelo que fiz. Espero que você esteja bem.
Espero que tenha vendido o terreno e esteja vivendo com o conforto que sempre mereceu. Você merece todas as coisas boas do mundo, mãe. Todas menos eu. Não precisa me responder. Entendo se nunca mais quiser falar comigo. Só queria que soubesse. Mariana. Dobrei a carta com cuidado. Lágrimas caíam no papel, borrando algumas palavras. Beatriz me abraçou. Ela se arrependeu, minha filha disse baixinho. Será? Perguntei. Ou é só a solidão da prisão falando? Ou o medo do julgamento? Não sei, mãe, mas a carta parece sincera. Talvez seja, mas mesmo sincera, muda alguma coisa? Ela ainda planejou me matar. Ainda me fez assinar aqueles papéis sem eu saber. Ainda contratou um assassino. Beatriz não respondeu. Não tinha resposta mesmo. Guardei a carta numa caixa velha de sapatos, junto com fotos de Mariana pequena. Não respondi. Ainda não estava pronta para isso. Talvez nunca estivesse. O julgamento foi marcado para 3 meses depois da prisão. Tempo suficiente para juntar todas as provas, ouvir todas as testemunhas, construir o caso. Eu teria que estar lá, como vítima e testemunha principal. Na noite anterior ao julgamento, não consegui dormir. Ficava imaginando como seria ver Mariana de novo. Como seria ouvir os detalhes horríveis do plano dela para me matar. Como seria sentar numa sala e ouvir advogados discutirem o valor da minha vida. Beatriz foi comigo. Paulo conseguiu tirar folga do trabalho e veio de longe. Antônio também estava lá. Meus 3 filhos que me amavam de verdade, sentados ao meu lado, dando força. O tribunal era um prédio antigo, com pé direito alto e bancos de madeira desconfortáveis. Cheirava a mofo e papel velho. Tinha gente demais, barulho demais. Me senti pequena ali dentro. Mariana entrou escoltada por policiais. Estava magra, muito mais magra que antes. O uniforme laranja de presidiária pendia frouxo no corpo dela. Tinha olheiras profundas, a pele pálida. Quando nossos olhos se encontraram, ela desviou o olhar rapidamente, as bochechas ficando vermelhas. Ricardo entrou logo depois. Ele estava diferente também, mas não parecia arrependido. Parecia raivoso, como se fosse culpa minha estar ali. Júlio, o assassino contratado, mal olhou para ninguém. Parecia entediado, como se aquilo fosse só mais um dia de trabalho que tinha dado errado. O promotor era um homem sério, de uns 50 anos, que falava com voz firme e clara. Ele apresentou as provas meticulosamente. A gravação telefônica onde Mariana e Ricardo admitiam o plano. Os documentos do seguro de vida que eu tinha assinado sem saber direito o que eram. A procuração que dava a Mariana poder para vender meu terreno. O depoimento de Fernanda sobre o que ouviu no estacionamento. As imagens das câmeras de segurança do mercado, mostrando Mariana, Ricardo e Júlio chegando juntos e ficando do lado de fora, esperando. Foi tudo muito técnico, muito frio. Números, artigos de lei, prazos. Como se estivessem falando de estranhos, não de mãe e filha. Não de uma tentativa de matricídio motivada por ganância pura. O promotor reproduziu a gravação telefônica na sala. Alto, para todos ouvirem. Devíamos ter esperado ela sair do mercado e dado um empurrão logo. A voz de Ricardo ecoava pelos alto-falantes. Agora a velha está escondida e a gente ferrou tudo. Culpa daquela caixa maldita. A voz de Mariana respondia, cheia de raiva. Se ela não tivesse se metido, já estava feito. A velha estaria morta e ninguém ia desconfiar de nada. Acidente de velha que tropeçou carregando peso. Normal. E agora? A polícia já deve estar envolvida. Agora a gente nega tudo. Dizemos que foi mal entendido, que a Caixa ouviu errado, que nunca planejamos nada. E o Júlio? O Júlio some. Já falei com ele. Demos metade do dinheiro, ele fica quieto e ninguém prova nada. A gravação terminou. O silêncio na sala era pesado, sufocante. Olhei para Mariana e vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Mas não saberia dizer se eram lágrimas de remorso ou de medo da prisão. Quando chegou a hora da defesa, o advogado de Mariana tentou argumentar que tudo era circunstancial, que não havia prova definitiva da intenção de matar, que a gravação podia ser interpretada de outras formas,
que minha filha estava desesperada por causa das dívidas e não estava pensando direito. Desespero não justifica matricídio, o promotor rebateu. Desespero não justifica contratar um assassino. Desespero não justifica forjar documentos e planejar friamente a morte da própria mãe para receber dinheiro de seguro. O júri deliberou por 3 horas. Foram as 3 horas mais longas da minha vida. Fiquei ali sentada naquele banco duro, com meus filhos ao lado, esperando, rezando para que a justiça fosse feita. Quando o júri voltou, o veredicto estava nos rostos sérios. O juiz, um homem idoso de cabelos grisalhos, leu o veredito com voz solene. No caso do Estado versus Mariana Santos Silva, Ricardo Ferreira da Silva e Júlio César Almeida, o júri chegou a um veredito. Pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, fraude e associação criminosa, os réus são considerados culpados. Mariana desabou chorando, o corpo inteiro tremendo. Ricardo ficou impassível, a mandíbula travada. Júlio apenas suspirou, como se já esperasse aquilo. O juiz bateu o martelo. Mariana Santos Silva, você é condenada a 8 anos de reclusão em regime fechado. Ricardo Ferreira da Silva, 8 anos de reclusão em regime fechado. Júlio César Almeida, 6 anos de reclusão em regime fechado, com possibilidade de progressão para regime semiaberto, após cumprir 1/3 da pena devido à confissão e colaboração com a justiça. 8 anos. Minha filha ia passar 8 anos na prisão. Quando iam levar Mariana embora, ela gritou: Mãe, mãe, me perdoa. Eu estava desesperada. Eu não sabia o que estava fazendo. Mãe, por favor. Fechei os olhos. Não conseguia olhar para ela. Não naquele momento. Beatriz apertou minha mão. Vamos, mãe, está acabado. Mas não estava acabado. Não para mim. A sentença judicial tinha terminado, mas a sentença emocional continuaria pelo resto da minha vida. Nos meses seguintes, tentei reconstruir minha vida pedaço por pedaço. Vendi o terreno. Não conseguia mais olhar para aquele pedaço de terra sem lembrar que quase me custou a vida. Com o dinheiro, quitei todas as minhas dívidas. Dei uma parte para cada um dos meus outros filhos, mesmo eles não querendo aceitar no começo. Aceitem, insisti. Vocês merecem. Sempre foram bons comigo. Sempre me amaram de verdade. Com o que sobrou, comprei um apartamento pequeno perto de Beatriz. 2 quartos, sala, cozinha americana, uma varanda com vista para uma pracinha arborizada. Simples, mas meu. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo que era completamente meu, comprado com meu dinheiro, sem dever nada a ninguém. Decorei devagar, com carinho. Comprei móveis simples, mas confortáveis. Plantei vasos de flores na varanda. Pendurei fotos dos meus filhos e netos nas paredes, menos as de Mariana. Essas ficaram guardadas numa caixa no armário. Não conseguia olhar para elas sem sentir uma dor no peito. Mudei de casa num sábado ensolarado de julho. Beatriz, Paulo e Antônio me ajudaram. Os netos corriam pela casa nova, empolgados com os cômodos vazios que ecoavam seus gritos. Foi um dia bom, apesar de tudo. À noite, quando todos foram embora e fiquei sozinha pela primeira vez no apartamento novo, sentei na varanda e olhei para a pracinha lá embaixo. Tinha crianças brincando, mães conversando nos bancos, cachorros correndo soltos. Vida normal, simples, boa. Chorei. Mas não eram só lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio também. Tinha sobrevivido. Tinha recomeçado. Fernanda continuou visitando. Ficamos amigas de verdade, apesar da diferença de idade. Ela entrou para a faculdade de serviço social como tinha planejado. Vinha me ver toda semana, tomávamos café juntas, conversávamos sobre tudo e nada. Como está a faculdade? Perguntei numa dessas visitas. Difícil, mas boa. Estou aprendendo muito sobre como ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Idosos maltratados, crianças abusadas, mulheres em relacionamentos violentos. Você vai mudar muitas vidas, eu disse. Já mudou a minha, ela sorriu. A senhora também mudou a minha, dona Amélia. Me mostrou que vale a pena se arriscar para fazer o certo, que uma pessoa comum pode fazer diferença. Comecei a fazer terapia.
Uma psicóloga gentil chamada doutora Helena, de uns 50 anos, que me ouvia com paciência infinita. Uma vez por semana, eu ia até o consultório dela e despejava tudo o que estava sentindo. A dor, a raiva, a confusão, a culpa. Por que me sinto culpada? Perguntei numa sessão. Eu fui a vítima. Por que me sinto como se tivesse falhado como mãe? Porque mães sempre se culpam, doutora Helena respondeu suavemente. É da natureza do amor materno. Mas precisa entender, dona Amélia. Você não tem culpa das escolhas que Mariana fez. Fez o melhor que pôde com o que tinha. Mas cada pessoa é responsável por suas próprias escolhas. Mariana escolheu o caminho do crime. Essa escolha foi dela, não sua. Sabia que ela estava certa racionalmente. Mas o coração teimava em não acreditar completamente. Ficava repassando a criação de Mariana na cabeça, procurando onde errei. Tinha mimado demais? Tinha dado menos atenção que aos outros? Tinha falhado em ensinar valores? Pare de procurar erros onde não existem, doutora Helena dizia. Seus outros filhos tiveram a mesma criação e nenhum virou criminoso. O problema não foi você, foi ela. As sessões me ajudaram. Devagar, comecei a aceitar que não podia mudar o passado. Só podia escolher como viver o presente e o futuro. 6 meses depois do julgamento, recebi outra carta de Mariana. Dessa vez não hesitei tanto. Abri no mesmo dia. Mãe, sei que não respondi minha última carta. Não precisa se explicar. Entendo. Queria que soubesse como estou. A prisão é dura. Muito mais dura do que imaginei. Divido cela com 5 mulheres. Tem baratas, tem mofo, tem gente gritando a noite inteira. A comida é ruim. O cheiro é pior. Mas mereço tudo isso. Cada segundo aqui é um lembrete do que fiz. Do que quase fiz. Comecei a fazer terapia aqui dentro. Tenho uma psicóloga que vem 2 vezes por semana. Estou tentando entender por que fiz o que fiz. Por que cheguei a esse ponto. Descobri que sempre tive inveja dos outros. Desde criança. Inveja das crianças que tinham pais vivos. Inveja das que tinham roupas bonitas, brinquedos caros. Inveja cresceu comigo e virou ganância. Não estou me justificando, só tentando entender. O Ricardo pediu divórcio. Recebi os papéis semana passada. Ele arrumou outra mulher, uma advogada que ele conheceu aqui, que está defendendo ele. Parece que vão casar quando ele sair. Fiquei triste no começo. Depois percebi que é melhor assim. Ele nunca me amou de verdade. Só queria meu dinheiro. Ou melhor, o dinheiro que eu ia roubar de você. Que ironia, né? Planejamos te matar pelo dinheiro e, no final, não ficamos nem com o dinheiro, nem um com o outro. Sabe o que mais dói? Não é a prisão. Não é o divórcio. É saber que perdi você, que perdi minha mãe. A pessoa que mais me amou no mundo, que se sacrificou por mim, e eu retribuí planejando sua morte. Isso me corrói por dentro todo dia. Novamente, não estou pedindo perdão. Só queria que soubesse que penso em você todo dia. Que me arrependo todo dia. Que daria tudo para voltar no tempo e fazer diferente. Com amor, sei que não mereço dizer isso, mas é verdade. Mariana. Dobrei a carta e guardei com a primeira. 2 cartas. 2 tentativas dela de se redimir, ou pelo menos de se explicar. Ainda não respondi, mas também não rasguei as cartas. Guardei. Talvez um dia estivesse pronta para responder. Talvez não. Ainda estava decidindo. Você devia responder, Beatriz me disse quando contei sobre a segunda carta. Por quê? Porque ela é sua filha. Porque está arrependida. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Ela não me deu uma segunda chance, respondi amarga. Planejou me matar. Se tivesse dado certo, eu não estaria aqui. Eu sei, mãe, mas você não é ela. Você é melhor que isso. Talvez Beatriz estivesse certa, mas ainda não conseguia. A ferida ainda estava muito aberta, muito crua. 1 ano se passou desde aquele dia terrível no mercado. 1 ano inteiro de reconstrução, de terapia, de noites mal dormidas e dias aprendendo a viver de novo. Aprendi a fazer coisas sozinha. Sempre fui independente, mas depois de tudo que aconteceu, a solidão tinha outro significado.
Não era só estar fisicamente sozinha, era estar emocionalmente sozinha também. Era não ter mais Mariana para ligar quando precisava de algo. Era saber que uma das minhas filhas me traiu da pior forma possível. Mas também aprendi que solidão não precisa ser ruim. Pode ser libertadora. Aprendi a gostar da minha própria companhia. Acordava cedo, tomava café na varanda vendo o sol nascer, ia caminhar na pracinha, conversava com outras senhoras, voltava para casa, cozinhava meu almoço, assistia minhas novelas. Tinha meus filhos. Beatriz visitava toda semana religiosamente, sempre trazendo os netos. Paulo ligava todo domingo sem falta. Ficávamos horas no telefone colocando a conversa em dia. Antônio passava aos sábados, às vezes trazia churrasco, às vezes só vinha tomar um café e conversar. Tinha Fernanda, que virou uma amiga querida apesar da diferença de idade. Ela me contava sobre a faculdade, sobre os garotos que tentavam namorar ela, sobre os planos para o futuro. Eu dava conselhos, compartilhava minha experiência de vida. Era bonito ter essa troca intergeracional. Entrei num grupo da terceira idade na igreja do bairro. No começo, fui só porque a Beatriz insistiu, dizendo que ia fazer bem eu socializar mais. Mas acabei gostando. Tinha outras senhoras como eu, algumas viúvas, outras ainda casadas, todas com suas histórias de vida. Fazíamos artesanato, jogávamos bingo, organizávamos bazares beneficentes. Foi lá que conheci Dona Teresa, uma senhora de 80 anos que tinha passado por algo parecido comigo. O filho dela tinha tentado matá-la por herança 10 anos atrás. Ela sobreviveu e ele foi preso. Como a senhora conseguiu perdoar? Perguntei numa tarde enquanto bordávamos juntas. Quem disse que perdoei? Ela respondeu com um sorrisinho irônico. Ele cumpriu a pena, saiu, tentou se reaproximar. Eu disse não. Não quero contato. Ele fez sua escolha, eu fiz a minha. Mas a senhora não se sente mal? No começo, sim. Achava que era obrigação de mãe perdoar. Mas aí percebi. Perdoar não significa aceitar de volta. Não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar é soltar o rancor para não ficar presa no passado. Mas isso não significa que eu precise ter ele na minha vida. As palavras de Dona Teresa ficaram ecoando na minha cabeça. Perdoar sem aceitar de volta. Perdoar para me libertar, não para liberar o outro. Numa tarde de quinta-feira, exatamente 1 ano depois daquele dia no mercado, voltei lá, ao Mercado São José. Estava diferente. Tinham reformado completamente. Piso novo, prateleiras novas, iluminação LED moderna. Tinha mais gente fazendo compras, o lugar estava mais vivo. A história do que aconteceu tinha viralizado na internet e, em vez de afastar clientes, tinha atraído. Gente curiosa que queria conhecer o mercado onde uma caixa heróica salvou uma senhora de um plano de assassinato. Fui direto ao caixa número 3. Fernanda estava lá, passando as compras de uma senhora idosa, conversando animadamente. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Dona Amélia, que surpresa boa! Oi, filha, vim fazer umas comprinhas e vim te ver também. Esperei ela terminar de atender a cliente. Quando ficamos a sós, ela saiu de trás do balcão e me deu um abraço apertado. 1 ano, ela disse baixinho. Faz 1 ano hoje. Eu sei, por isso vim. Queria ver o lugar de novo, queria agradecer você de novo. Já me agradeceu 1000 vezes, Dona Amélia. E vou agradecer 1000 vezes mais. Você me salvou, Fernanda. Não só naquele dia. Você me salvou todos os dias desde então, com sua amizade, com seu carinho. Fiz minhas compras, coisas simples, apenas o necessário. Nada pesado, nada exagerado. Uma cesta equilibrada, saudável. Na hora de pagar, Fernanda passou tudo com cuidado. São R$ 32. Paguei com dinheiro. Quando ela foi me dar o troco, segurei a mão dela por um momento. Obrigada, Fernanda. Por tudo. Por ter ouvido aquela conversa. Por ter escrito aquele bilhete. Por ter me escondido. Por ter chamado a polícia. Por ter se tornado minha amiga. Por tudo. Ela apertou minha mão de volta, os olhos marejados. Sempre, Dona Amélia. Sempre vou estar aqui. Saí do mercado com minhas 2 sacolas leves. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja, rosa e roxo.
Era bonito. A vida era bonita, percebi. Mesmo com toda a dor, com toda a traição, a vida ainda tinha beleza. Hoje tenho 74 anos, quase 75, na verdade. Meu aniversário é daqui a 3 meses. Meu cabelo está completamente branco agora. Minhas mãos tremem um pouco mais do que antes. Minhas pernas doem quando vai chover. Mas estou viva. Mariana ainda está presa. Já cumpriu 1 ano e meio da sentença. Faltam 6 anos e meio, se não conseguir progressão de regime. Continuo recebendo cartas dela a cada 2 ou 3 meses. Guardo todas numa caixa de sapatos velha. Já são 8 cartas até agora. Ainda não respondi nenhuma. Mas decidi que vou responder à próxima. Não porque perdoei completamente. Não porque quero ela de volta na minha vida. Mas porque, como Dona Teresa me ensinou, preciso soltar esse rancor para meu próprio bem. Vou escrever para Mariana. Vou dizer que reconheço o arrependimento dela, que espero que use esses anos na prisão para realmente mudar, para se tornar uma pessoa melhor. Mas vou dizer também que não quero contato quando ela sair, que ela fez sua escolha e agora precisa viver com as consequências. Vai doer escrever isso. Vai doer assumir que minha filha caçula não faz mais parte da minha vida. Mas é necessário. Ricardo se divorciou dela mesmo, como ela contou na carta. Pelo que Beatriz descobriu, ele realmente casou com a advogada e já saiu da prisão por bom comportamento e progressão de regime. Está vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. A justiça é assim às vezes, desigual, injusta. Júlio também já saiu. Cumpriu apenas 2 anos por ter colaborado com a investigação. Vi ele uma vez na rua, de longe. Fingi que não vi e fui para outro lado. Não queria nenhum tipo de contato. Minha vida agora é boa. Simples, mas boa. Tenho meu apartamento quentinho que amo cada vez mais. Tenho meus filhos que me visitam e me amam de verdade. Tenho meus 7 netos que passam fins de semana comigo enchendo a casa de bagunça e risada. Tenho minhas amigas da igreja, do grupo da terceira idade. Tenho minha terapeuta que me ajuda a processar tudo. Tenho Fernanda, minha amiga improvável que salvou minha vida. E tenho paz. Demorou, mas finalmente encontrei paz. Aprendi muitas coisas nesse 1 ano. Aprendi que família não é só sangue. É quem fica ao seu lado nos momentos difíceis. É quem te ama de verdade, não por interesse. Beatriz é família. Paulo é família. Antônio é família. Fernanda é família. Os amigos da igreja são família. Mariana. Mariana é uma ferida que está cicatrizando lentamente. Talvez nunca cicatrize completamente. Sempre vai ter uma marquinha, um lugar sensível que dói quando mexe, mas não vai mais me destruir. Aprendi também que é possível recomeçar em qualquer idade. Aos 73 anos, quando tudo aconteceu, achei que minha vida tinha acabado, que não conseguiria superar. Mas consegui. Vendi o terreno, comprei uma casa nova, fiz novos amigos, reconstruí minha vida pedaço por pedaço. Se eu consegui, qualquer pessoa consegue. Aprendi sobre bondade também. A bondade de uma estranha que arriscou tudo para me salvar. Fernanda não me conhecia de nada, mas me salvou porque era a coisa certa a fazer. Isso me deu fé na humanidade de novo. E aprendi sobre mim mesma. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Uma vida inteira achando que era só uma velhinha fraca, e descobri que tinha coragem, resiliência, vontade de viver. Sobrevivi à morte do meu marido. Sobrevivi a criar 4 filhos sozinha na pobreza. Sobrevivi a trabalhar até os ossos doer. E sobrevivi até mesmo à traição da minha própria filha. Se sobrevivi a tudo isso, posso sobreviver a qualquer coisa. Ontem à noite, sentada na minha varanda vendo as estrelas, pensei em tudo o que passei. E sabe o que senti? Gratidão. Gratidão por estar viva. Gratidão por ter filhos que me amam. Gratidão por ter conhecido Fernanda. Gratidão por ter força para recomeçar. Gratidão até mesmo pela dor, porque ela me ensinou muitas coisas. Não quer dizer que não tenho dias ruins. Tenho. Dias em que choro sem parar. Dias em que olho para as fotos guardadas de Mariana pequena e meu coração se parte.
Dias em que me pergunto, e se? E se eu tivesse percebido os sinais? E se eu tivesse criado ela diferente? E se? Mas a terapeuta me ensinou, não existe e se. Existe só o que aconteceu e como escolhemos lidar com isso. Escolhi lidar seguindo em frente. Escolhi não deixar a maldade dela destruir a bondade que ainda existe em mim. Escolhi viver. Porque é isso que Mariana nunca entendeu, que o maior bem que temos não está em terrenos ou seguros de vida ou dinheiro. Está na nossa capacidade de amar, de perdoar, de recomeçar. Está nos relacionamentos verdadeiros que construímos. Está na paz que encontramos dentro de nós mesmos, e nisso sou muito rica, mais rica do que qualquer seguro de vida poderia me fazer. Tenho o amor dos meus filhos, tenho a amizade verdadeira de Fernanda, tenho minha fé, minha saúde, dentro do possível para a idade, minha casinha aconchegante. Tenho minhas manhãs vendo o sol nascer, minhas tardes bordando com as amigas da igreja, minhas noites lendo um livro bom ou assistindo novela. Tenho vida. E vida é o bem mais precioso de todos. Mariana quase me tirou isso, mas não conseguiu. E agora, mesmo presa, mesmo arrependida, ela não pode mais me alcançar. Construí uma vida nova onde ela não cabe. Não por vingança, mas por autopreservação. Talvez seja egoísta. Talvez uma mãe, de verdade, devesse perdoar completamente e aceitar a filha de volta. Mas decidi que está tudo bem não ser uma mãe perfeita. Está tudo bem colocar meu bem-estar em primeiro lugar dessa vez. Passei a vida inteira me sacrificando pelos filhos. Agora, nesses anos que me restam, vou viver para mim. Vou aproveitar cada dia, cada pôr do sol, cada risada dos netos, cada café com as amigas. Vou viver plenamente, apesar de tudo. E quando chegar minha hora de verdade, não por mãos criminosas, mas pelo curso natural da vida, quero ir em paz, sabendo que vivi bem, que amei bem, que perdoei o que deu para perdoar e que fui forte quando precisei. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por testemunhar minha história. Sei que é difícil, sei que é triste em partes, mas também é uma história de sobrevivência, de recomeço, de força. Talvez minha história ajude alguém que esteja passando por algo parecido, alguém que foi traído por quem amava, alguém que acha que não vai conseguir sobreviver à dor, alguém que perdeu a fé na humanidade. Quero dizer para essa pessoa, você vai conseguir. Eu consegui. Uma velha de 74 anos conseguiu. Você também consegue. A dor não vai embora completamente, mas vai diminuir. O tempo não cura tudo, mas ensina a conviver. E um dia você vai acordar e perceber que consegue sorrir de novo, que consegue encontrar beleza na vida de novo, que consegue ser feliz de novo, apesar de tudo. Não desista. Continue vivendo, continue lutando, continue acreditando que dias melhores vão chegar. Porque vão. Chegaram para mim e vão chegar para você também. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo contando o que achou da minha história. Sua interação ajuda muito para que mais pessoas possam conhecer histórias como a minha e talvez encontrar força para enfrentar suas próprias batalhas. E se quiser apoiar ainda mais este trabalho e fazer parte da nossa comunidade, considere se tornar membro do canal. Com sua contribuição, conseguimos continuar trazendo histórias reais, emocionantes e que podem fazer diferença na vida de alguém. Cada apoio, por menor que seja, faz toda a diferença. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Do fundo do meu coração de velha, muito obrigada. E lembrem-se, não importa quão escura a noite pareça, o sol sempre volta a nascer. Sempre. Até a próxima história. E vivam bem, vivam com amor, vivam com coragem. Com carinho, Dona Amélia.